Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21. Amém, irmãos? Vamos lá. Foi assim no nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo prazer de te louvar, de exaltar o teu nome, em uma reunião pública e coletiva que temos aqui essa noite. Obrigado, Senhor, por todos esses privilégios que nos é dado, Senhor. Não merecemos, mas o Senhor graciosamente nos concede. Nós estamos diante de sua palavra e precisamos encarecidamente que o Senhor nos auxilie na exposição desse tema que, de certa forma, o Senhor me ajudou a meditar nele durante esses dias. Me ajuda, Senhor, a esclarecer esse tema para os teus filhos que aqui estão. Que cada um, Senhor, possa participar da ceia essa noite, consciente e fazendo, Senhor, uma meditação em tudo aquilo que o Senhor fez por nós. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês estão acostumados, normalmente, quando chega no domingo ou na quarta-feira, a gente escolhe um texto, um parágrafo de um livro da Bíblia e costuma expor ele por completo. Hoje eu não vou expor todo esse parágrafo aqui. Eu vou pegar esse versículo 21 e vou expor um tema para vocês essa noite, tá bom? Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então você percebe que o propósito pelo qual Jesus Cristo encarnou-se, tomou forma física, foi salvar um povo que estava sem condição de salvar-se a si mesmo. Então, quando Gabriel apresenta-se a Maria, diz, a José, no caso aqui, diz, ele vai nascer e o que está no ventre de Maria procede do Espírito Santo. Quando ele nascer, você deve colocar o nome dele de Jesus, porque ele tem um propósito, que é salvar um grupo de pessoas que jamais pode por si mesmo salvar-se. A questão que nós devemos ter é que as nossas doutrinas sobre Deus e sobre Cristo só darão um conceito mais colorido se nós começarmos a entender o conceito de expiação. Por que Cristo morreu? Se Deus é um ser extremamente justo, se Deus é um ser extremamente exigente, então, Deus é esse ser, irmãos? Deus é justo? A palavra extremamente nem cabe em Deus, né? Que extremamente é algo que extrapola. Nada extrapola em Deus, tudo tem na medida certa. Mas Deus é santo, Deus é justo e Deus é exigente. Então, se Deus é essa pessoa, nós, seres humanos, não somos capazes de satisfazer essa justiça. Nós, seres humanos, se você fizer
uma rápida e superficial reflexão e meditação sobre você mesmo, você irá perceber que você não tem condição de satisfazer a santidade desse Deus, de comparecer diante dele sem antes ser fulminado, exterminado, ou ser levado à condenação e logo ao inferno. Não temos condição. Porém, a realidade de nos reunirmos aqui esta noite, cantar hino de louvores a Deus, abrir os nossos lábios, isso significa que alguma coisa aconteceu para que estejamos aqui. Algo aconteceu. Nós não estamos aqui em uma reunião social. Não é para isso que nós nos reunimos aqui essa noite. Apesar de que o culto também é uma reunião de koinonia, de comunhão entre os irmãos. Porém, nós nos reunimos aqui primariamente para reconhecer que não há nenhum Deus semelhante ao Senhor. Só há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E se nós reconhecemos isso, e o próprio texto sagrado vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, se nós cantamos aqui várias vezes que Cristo é o nosso Senhor, que a Ele toda honra, que a Ele toda glória, é porque alguma coisa em um dado momento aconteceu na nossa vida. E isso chama-se salvação. Fomos salvos. O Espírito Santo, em um dado momento, regenerou-nos, nos vivificou, trouxe-nos vida com Deus. Agora, eu preciso meditar com vocês as bases dessa salvação. Como isso aconteceu? O que foi que Deus fez? Como Deus movimentou as peças do tabuleiro para que hoje nós estivéssemos aqui, cantando ao Senhor, e posteriormente, sentados à mesa do Senhor, relembrando um sacrifício que houve em um dado momento. Como que Deus fez? Como que Deus realizou? Para hoje nós dizemos que somos salvos. Há quem diga que nós somos muito prepotentes, muito orgulhosos em dizer que somos salvos. Porém, irmãos, a nossa certeza de salvação não está baseada nos nossos méritos e nas nossas obras. A certeza que temos da nossa salvação está baseado em algo que Deus fez. E é nisso que eu pretendo essa noite meditar com vocês. Nós iremos abordar algumas doutrinas que tornou possível a nossa salvação. Sem elas, era impossível sermos salvos. Eu vou falar de 4 coisas bastante fundamentais, básicas, bastante superficiais, que todo novo convertido no seu começo de caminhada cristã deveria já meditar a respeito desses assuntos e saber desses assuntos. O que foi que Deus fez para tornar possível a nossa salvação? 4 coisas: sacrifício, propiciação, substituição e reconciliação. 4 coisas. 4 coisas: sacrifício, propiciação, substituição e reconciliação. Sem essas coisas, sem a realidade dessas 4 verdades, jamais seríamos salvos. Por isso que é importante vocês entenderem isso. Quando forem aproximar-se diante da mesa do Senhor, celebrar a vida, a morte e a ressurreição do Senhor. Com que propósito? Por que Ele fez isso? O que tudo isso significa de fato? E como isso atinge as nossas vidas? Como isso impacta as nossas vidas? Amém? Amém? 4 coisas: sacrifício, propiciação, substituição e reconciliação.
uma outra caberia aqui, irmãos. Mas a gente vai excluí-la da pregação esta noite, que era justificação. Sem ela, nós não seríamos salvos. Antes da expiação efetuada pela morte de Cristo, vocês têm que entender uma coisa. Quando a gente está falando de expiação, o que significa a palavra expiação? Retirar. Expiar é tirar. Antes de Cristo ter efetuado sua morte, né, e ter expiado os nossos pecados, é necessário que nós possamos ir ao Antigo Testamento e tentar entender como que isso era visível, como que os judeus entenderam essa palavrinha sacrifício, e como que o próprio Deus fez algumas exigências para que esse povo pudesse se aproximar de Deus. Deus é santo, o povo é ímpio. Deus é justo, o povo é injusto. Então, não há como essas duas classes de pessoas andarem unidas. Então, para que o povo pudesse se aproximar de Deus, Deus exigiu algumas coisas. E uma delas é que o povo pudesse fazer um sacrifício. Essa realidade de sacrifício, irmão, é bem latente na mente do ser humano. Mesmo fora do cristianismo, as religiões procuram fazer algum tipo de sacrifício para tentar fazer com que uma divindade fique calma, né, e se torne favorável diante de sua situação. Se vocês assistiram algum dia o Pica-Pau, assistiu o Pica-Pau, né? Uma vez, Pica-Pau e o Zeca, aquele Zeca é o Zé Curubu, né? Vocês assistiram um episódio quando os dois estão lutando por uma dama, uma mulher, e os dois são marinheiros. E aí o vulcão está em lava, está querendo explodir, e o vulcão é uma divindade. E a mulher lá, a sacerdotisa, né, muito bonita e tudo mais, quer acalmar a fúria da divindade que é o vulcão. Então ela pega as plantas, pega frutos e fica jogando dentro do vulcão. E o vulcão faz o quê? Eu não quero isso, eu não gosto disso. Isso eu quero é sangue. Vocês se lembram disso? Quem se lembra? Eu quero vida, eu quero carne. E ela diz, pois tá bom, eu vou trazer carne para vocês. E ela sai lá do local e vai à procura de um sacrifício, né? E ela encontra dois bobinhos, né? Pica-Pau e o Zé Curubu. E ela faz lá as danças lá do ventre e vai atraindo os dois e tudo mais para tentar fazer com que eles sejam o sacrifício. Então, eu abri esse parênteses, é só para vocês entenderem que, mesmo fora do cristianismo, todas as religiões entendem lá dentro que eles são pecadores e que existe de fato um ser superior. E eles, como pecadores, devem dar algum tipo de coisa a esse Deus para acalmar sua fúria com eles. O ser humano sabe disso, irmãos. De onde vem essa realidade? De onde vem essa ideia? Daquilo que Deus colocou no coração de cada pessoa. O conhecimento de que eles são pecadores. Calvino chama isso de semente da religião. É um entendimento lá nas profundezas do coração. Um reconhecimento de que o indivíduo peca. E um reconhecimento de que há alguém que criou todas essas coisas. E que essa pessoa deve adorar a esse Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai encontrar Deus se revelando e exigindo que o povo ofereça um sacrifício a Ele. Porque eles não podem comparecer diante de Deus. Eles são pecadores. Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, versículo 6. Diz assim: estando tudo assim preparado,
os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Ele jamais poderia fazer isso. Se ele fizesse isso, ele no mínimo seria fulminado. Ele, na prática dos rituais, da cerimônia lá, do culto ao Senhor, ele iria entrar dentro do Santo do Santo, mas jamais sem o sangue do sacrifício. Versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso era uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Olha para cá. Por que não dava ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, irmãos? O sangue que era oferecido era sangue de quê? De um bode, de um animal. Quem é maior? Quem é a coroa da criação? Quem é, irmãos? A coroa da criação, segundo Gênesis. O homem. Tudo que existe, existe para beneficiar o homem. O homem é a coroa da criação. Baseado nisso, quem é maior? O homem ou um animal? Quem? Ah, interessante, né, mãe? Hoje em dia a gente tem defesa de animal. Não que eu sou contra, mas defesa de animal de tudo quanto é gente. Mas ninguém defende a vida, né? Tem um Greenpeace, gente defendendo a vida, os animais. Mas aí agora querem ter o direito de abortar, né? Para matar um animal tem defesa. Mas para matar a vida de uma pessoa, não tem defesa. Então, por que a mente das pessoas não ficava perfeitamente tranquila? A consciência deles não ficava perfeitamente tranquila. Porque eles sabiam que o sangue que estava sendo derramado era um sangue de um animal. Era um sangue de alguém que era menor do que ele. Alguém menor do que ele não pode representar ele. Só alguém maior do que ele pode representar ele. Por isso que a consciência deles não ficava perfeitamente tranquila. Continuemos, 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Que nova ordem é essa? 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por toda e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Primeira coisa que tornou possível a nossa salvação foi o sacrifício de alguém que era maior do que nós. O sacrifício do Filho de Deus.
o sacrifício do próprio Deus, do Deus homem. Isso tornou possível a nossa salvação. Sem esse sacrifício, nós continuaríamos à deriva, continuaríamos procurando, de certa forma, propiciar, acalmar a ira de Deus e nunca conseguiríamos. Porque tudo que nós pudéssemos produzir era obra de alguém infinitamente menor. E nossas obras eram completamente impuras diante de Deus. Porém, foi necessário que simplesmente o Filho de Deus encarnasse para que a salvação tornasse possível. Sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus. Glória a Deus por cada chibatada que Jesus levou em seus lombos. Glória a Deus por cada espinho que furou a sua fronte. Glória a Deus por cada escárnio que o Filho de Deus teve que experimentar. Porque sem tudo isso, salvação seria impossível. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus. Outra coisa que tornou possível nossa salvação: propiciação. Escute. O que de fato significa, irmãos, eu quero que isso fique gravado na mente de vocês, pelo menos o significado dessas palavras. Eu sei que na nossa cultura essas palavras às vezes não têm muito significado. Até talvez quem é do interior, que costumava, por exemplo, se acordar às 4 horas da manhã e sair da sua casa e ver seu pai pegando um cutelo, tacando no pescoço de um porco, sangrando ele, às vezes consegue entender esses conceitos. Pegando hoje a gente não tem coragem nem de torcer um pescoço da galinha, né? Não, que coisa feia, não consigo, né? A gente não consegue entender quão doloroso foi para o próprio Deus ter que entregar o seu próprio filho em sacrifício por pecadores. O que significa a palavra propiciação? Vem do verbo propiciar. A palavra propiciação vem daí. E o que significa propiciar? É tornar o quê, irmãos? Favorável. Tornar favorável. Lembremos que antes de haver sacrifício, estávamos todos nós separados de Deus. Estar aqui um Deus santo e estar aqui uma massa de humanidade completamente pecadora. E Abacuque, o profeta Abacuque vai dizer que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o pecado. E o que nós somos se não pecadores, irmãos? O que nós somos se não pecadores? Não, se a face resplandecente de Deus estivesse direcionada para nós, nós morreríamos. Nós morreríamos. O que Isaías vai dizer no capítulo 59? Os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão está encolhida para não poder abençoar. Agora existe um problema na humanidade. Ele diz: os vossos pecados é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não tem como esses dois andarem juntos. Não tem como Deus ser favorável a quem anda errado. Deus não tem o culpado por inocente, irmãos. Por quê? Porque há algo em Deus chamado justiça. Deus é justo. Deus é reto. Logo, Deus não pode olhar para quem está errado e dizer assim: bichinho, olha, é porque ele não sabe o que está fazendo. Deixa para lá. Não pode isso. Isso é simplesmente manchar a justiça de Deus. Por isso, simplesmente, irmãos, nós estávamos fora
de sermos aceitos por Deus, favorável ao Senhor. Agora leia comigo Levítico, capítulo 16, versículo 6. Levítico, capítulo 16. Rapidinho aí, irmãos, para a gente pressar. Levítico, capítulo 16. Veja que aí na epígrafe, no tema aí desse parágrafo, desse texto, acima do capítulo 16, o tradutor da Bíblia colocou aí o dia da expiação. Era o dia que o povo iria comparecer diante do Senhor e todos ficavam à porta do tabernáculo para ver o sacerdote fazer todo o ritual. Capítulo 16, versículo 6. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo próprio pecado para fazer. Veja que as palavras que eu estou dizendo não são inventadas por mim. Eu falei de sacrifício. Li um texto para vocês mostrando que havia esse conceito no Antigo Testamento de sacrifício por outra pessoa. Agora eu estou trazendo para vocês uma outra palavra que é usada no Antigo Testamento e também vai ser usada no Novo Testamento, que é a palavra propiciação. E é importante que você saiba disso. 6. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Ou seja, para fazer com que Deus se torne favorável a si mesmo e à sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Pule para o versículo 27. Olhe para cá, por favor. Vou recriar a cena para vocês. Arão lançava sorte sobre 2 bodes. O bode que ganhava para o Senhor, esse bode seria sacrificado, degolado, seu sangue seria derramado. Então Arão pegava seu sangue, entrava dentro do tabernáculo, lugar santo, santo do santo, pegava o sangue e aspergia sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca da aliança do Senhor. Depois Arão voltava e fazia o que diz o versículo 20. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do... Olha aqui a cena. O bode ficou vivo. Mas agora Arão, lá vem Arão, depois de derramar o sangue do bode que havia morto sobre a tampa na arca do Senhor. E agora estava, irmãos, a multidão de pessoas na frente do tabernáculo. Arão pegava as 2 mãos e começava a confessar. Imagine, irmãos. Senhor, o João lá da esquina, ele confessava os pecados, dizia o pecado de cada um. O João, Senhor, lá da esquina, que fez isso, isso, isso e isso. Bode, é para tu. Vocês estão me entendendo, irmãos? Olha só o que ele fazia. Versículo 22.
O bode levará consigo todas as iniquidades deles para o lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. Era o ritual de propiciação, irmãos. Foi um meio pela qual Deus ensinou o seu povo a refletir sobre essa palavra, propiciação. Deus está irado por causa dos nossos pecados. Como nós iremos tornar Deus favorável a nós? Não irão. Deus mesmo é que providencia isso, dizendo como eles devem fazer isso. Tragam 2 bodes. Um vai ser morto, degolado, seu sangue irá ser derramado sobre a tampa do propiciatório. O outro ficará vivo, mas o sumo sacerdote vai confessar todos os pecados da nação. Imagine, irmão, essa cena, né? Hoje em dia ninguém mais quer confessar pecado, né? Ah, que vergonha, né? Hoje em dia é tudo assim. O pecado da nação, o pecado do povo, colocava as mãos sobre o bode. Um homem indicado pegava o bode, levava para o deserto, onde ele nunca mais pudesse voltar para a tenda do encontro, e lá soltava o bode. Eu imagino quando o homem estava chegando no arraial, irmãos, depois de deixar o bode no deserto. Vocês imaginam a celebração, a alegria que o povo sentia quando o homem voltava do deserto, dizendo: os nossos pecados foram levados para muito distante de nós. Alegrem-se, pois agora Deus se tornou favorável a nós. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Vocês não devem pecar. Não pequem. Vivam a vida de vocês fugindo do pecado. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto a quem? Ao Pai. Jesus Cristo, o justo. O que ele é? Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos. Ele é quem tornou Deus favorável a nós. Irmãos, isso é simplesmente algo para encher o nosso coração. Nosso Deus não está desfavorável a nós. A face bondosa, amorosa de nosso Pai está sobre nós, não como um juiz para nos condenar, porque Jesus Cristo, o nosso intercessor, foi aquele que já tornou Deus favorável a nós. É por isso que Paulo vai dizer: quem pode intentar acusação? Deus já se tornou favorável. Deus já se tornou favorável. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque Deus já se tornou favorável. O que João está dizendo é: filhinhos, andem com muito cuidado para não pecar. Mas se vocês pecar, lembre de uma coisa: a propiciação já aconteceu. Vocês não precisam procurar outra propiciação. Jesus Cristo é a nossa propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele carregou os nossos pecados. Vocês estão me entendendo? Sem propiciação, não há o que, irmãos? Por favor, irmãos. Sem sacrifício, não há salvação. Eu quero que vocês me ajudem. Sem sacrifício, não há. Sem propiciação, não há. Não tem como haver salvação. Sem sacrifício, não há salvação. Sem propiciação, não há salvação. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus. Agora, tem uma outra coisa que também, sem ela, não há salvação. Chama-se substituição.
Até aqui vimos que Cristo morreu para o nosso benefício ou em nosso favor. Porém, será que é correto afirmar que Cristo morreu em nosso lugar? Várias considerações indicam que Cristo, de fato, sacrificou-se em nosso lugar. Vamos para alguns textos, tá bom? Isaías, não precisa abrir, eu vou citar aqui, você vai saber. Isaías 53 vai dizer: o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Isaías 53, versículo 12 diz: mas ele levou sobre si o pecado de muitos. João capítulo 1, versículo 29, o João Batista irá dizer: este é o Cordeiro de Deus, que tira, expia o pecado do mundo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Nós éramos malditos por estarmos distante do Senhor. A lei nos amaldiçoava, mas Cristo veio e sobre si carregou as nossas maldições. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muito. Olhando para todos esses textos, devemos fazer a seguinte indagação: qual a ideia comum entre todos esses textos? O que tem de comum entre todos esses textos? É que Jesus levou os nossos pecados. Eles foram colocados sobre Jesus. Eles foram transferidos de nós para Jesus. Foi assim que Deus nos salvou, irmãos. Foi dessa forma que a salvação se tornou possível. Se Deus não faz isso, não tem salvação. Se Deus não pega os nossos pecados e lança-os sobre seu Filho, não tem como nos salvar. Não tem como haver salvação. Só nos resta sermos condenados por Deus. Porém, também existe uma outra coisa interessante, chama-se reconciliação. Eu quero meditar com você em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículo de número 19. Quais são as palavras, irmãos? Sacrifício, propiciação, substituição e reconciliação. Não esqueça disso. Leve isso para a sua vida. Versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Como é que ele fazia isso? Não levando em conta os pecados dos homens. Ou seja, como foi possível Deus salvar a gente sem ele ser injusto, sem manchar sua justiça, sua retidão? Porque se somos culpados, se trabalhamos para sermos condenados, se Deus é justo, ele tem que nos condenar. Ele não pode passar a vista por cima. Foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez. Não lançou na nossa conta os nossos pecados. Olha, irmãos, como isso é interessante. Como foi que aconteceu? Deus pegou os nossos pecados, lançou-os na conta de uma outra pessoa. Quando Cristo estava morrendo na cruz, era exatamente isso que estava acontecendo. Irmãos, para mim, uma das maiores blasfêmias que já surgiu nos púlpitos por aí é alguém dizer que nós devíamos era ao diabo. Nossa conta nós devíamos ao diabo. Então Jesus Cristo pagou a nossa conta ao diabo. Nada a ver, irmãos. Nada a ver. E por que eu acho que isso é uma blasfêmia? Porque estamos chamando Deus de diabo. Nós devíamos era Deus. Deus foi quem pegou os nossos pecados, colocou-os sobre os ombros de Cristo, colocou na conta de Cristo.
E por isso Cristo foi moído. Por isso Cristo foi sacrificado. É por isso que lá no texto de Isaías 53 diz, Deus agradou moê-lo, sacrificá-lo. Assim foi possível nossa salvação. Deus pega nossos pecados, lança-os sobre a conta de uma outra pessoa, Jesus Cristo. Deus, o texto diz aqui no versículo 19, Deus não levou em conta os nossos pecados. Agora veja o versículo 21, por favor. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de... Olha a transação, irmãos. Deus pega nossos pecados, joga na conta de Jesus e cobra de Jesus. Deus pega a justiça de Jesus, joga na nossa conta e nos torna justos. Justos. Por nosso trabalhar, por nossos méritos, por tudo aquilo que Jesus conquistou enquanto em vida. E ele viveu debaixo da lei, cumprindo toda a lei de Deus. Para quê? Jesus não precisava cumprir lei por si mesmo, ele não tinha pecado. Mas ele cumpriu toda a lei, exatamente para quando estivesse pendurado na cruz, ele proferisse uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia, que você já deve saber. Tetelestai. E o que significa tetelestai? Está pago. Pago. Pago o quê? Jesus devia alguma coisa? Interessante se você disser, Jesus por si mesmo não devia nada. Mas quando Deus pega os nossos pecados e joga na conta de Jesus, Jesus passa a se unir a nós. E agora ele passa a dever. E aí Deus cobra dele mesmo. Ô irmãos, só é possível haver reconciliação se houver isso. Pega nossos pecados, joga na conta de Jesus, moe Jesus, destrói Jesus, mata Jesus. O próprio Deus é quem faz isso. Pega tudo que Jesus conquistou, joga na nossa conta. Quando Deus olha para nós, não vê nada de pecado. Oh, que coisa linda. E pastor, o que Deus vê em nós? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem? O que você está dizendo, irmãos? Se Jesus Cristo tivesse pagado todos os seus pecados, isso diria que você estaria perdoado. Mas você não mereceria o céu. Perdoado você está, porque agora você não tem mais pecado. Mas Deus quer você para mais outra coisa. Deus quer trazer você por toda a eternidade para andar com Ele. Mas para andar com Ele tem que ter justiça. E é por isso que Cristo pega a justiça dele, a riqueza dele, coloca na tua conta. Oh, meu Deus do céu. Coloca na minha conta. Aí agora você está habilitado para ir para o céu. Simples assim. Simples assim. Quinta-feira atrasada eu disse uma coisa e pedi para os irmãos não se escandalizar com isso, eu vou dizer outra coisa. Não é que Deus queira, mas deixa eu dizer para vocês. Deus não vai querer isso. Nem que Deus queira. Ele não vai querer isso, ele não quer isso. Mas tem que Deus queira. Você vai para o inferno. Escutou, irmãos? Nem que Deus queira, aqueles que por quem Jesus se sacrificou, aqueles que por quem Jesus se tornou favorável, aqueles que por quem Jesus substituiu na cruz,
Aqueles por quem Jesus reconciliou e agora na conta deles tem uma riqueza infindável. Toda vez que Deus olha para a conta dele, só vê justiça. Acabou, irmãos. Tem mais outra coisa. É céu, lindo céu, céu, lindo céu. É só isso. Nossa salvação só se tornou possível por causa do sacrifício de Jesus. Por causa da propiciação de Jesus. Porque Ele nos substituiu. Porque Ele nos reconciliou. Sendo assim, participemos da ceia com muita alegria do coração. Como aqueles indivíduos que quando viam o mensageiro voltar, celebravam e cantavam, sabendo que agora Deus havia tornado-se favorável a ele. Participe da ceia com esse mesmo entendimento. Obrigado, Senhor, por essa palavra que acalenta os nossos corações em vivermos num mundo tão caótico e tão cheios de incerteza. Porém, temos uma certeza, Senhor. Aqui e agora, Tua palavra nos diz, Senhor, que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que foram substituídos por Jesus, propiciados por Jesus. Jesus foi o seu sacrifício e foram reconciliados por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Essa certeza paira em nossos corações. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.